Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade, né, à nossa aula, vou só explicar um pouquinho a respeito da função ativação para facilitar a parte do treinamento. Então, o que eu vou explicar agora é justamente para facilitar a parte que a gente vai falar de treinamento da rede neural. Bom, eu falei que a função, né, no caso a gente adotou a função linear, θ de x é igual a k vezes x. Esse k pode ser qualquer valor constante. Nos exemplos, a gente considerou k igual a 1, porque todo valor multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, deu 142, 92 no exemplo 2, né? No exemplo 3 deu 120. Mas, o que a gente tem que fazer? A gente pode considerar também k com um valor um pouco menor, 0,1, por exemplo. Ou seja, a gente precisa verificar k é 0,1 vezes x. Então, se eu multiplicar 142 por 0,1, vai dar 14,2. Se eu multiplicar 92 por 0,1, vai dar 9,2. E 120 vai dar 12. Então, a gente vai considerar que k é igual a 0,1 para a gente fazer o treinamento. Bom, aqui cabe lembrar que a rede neural ela precisa ser treinada, né? Isso é importante de ser dito. Por quê? A rede neural ela é um método que é baseado em aprendizado. Então, ela precisa treinar e quanto mais você treina ela, melhor vai ser o resultado. Então, por exemplo, você quer treinar a sua rede neural para reconhecer uma face. Então, quanto mais fotos você passar sua, né, para reconhecer a sua face, para a rede neural, melhor ela vai assimilar essas fotos e vai poder distinguir o seu rosto dos rostos das outras pessoas, porque ela vai ter mais informações a respeito do seu rosto e ela vai aprender mais a respeito do seu rosto. A mesma coisa vale para aquele robô lá que a gente viu que faz a navegação. Quanto mais aquele robô andar por um caminho, percorrer e sendo treinado pelos sensores, né, pela entrada dos sensores, pelo meio ambiente, mais ele vai aprender a caminhar sozinho e desviar dos obstáculos no ambiente, né? Saber navegar pelo ambiente. Então, a rede neural, quanto mais você treina ela, melhores vão ser os resultados alcançados aí. Então, beleza. Como é que esse treinamento acontece? Na verdade, o treinamento ele acontece para a gente poder mudar os parâmetros da rede social, da rede neural. Na verdade, a gente vai mudar são as ligações, né? São essas ligações aqui, né, que a gente vai essas arestas que a gente vai fazer as alterações, né? Os pesos delas vão influenciar no resultado final diretamente. Então, o que a gente vai fazer é um treinamento para aproximar um valor que altere esses pesos, que no final a gente tem um resultado mais próximo do desejado. Então, vamos lá. A princípio, o treinamento também parece ser complexo, né, de acordo com essas fórmulas aqui. Basicamente, esse é o algoritmo, né? Tem mais um aqui. Mas o mais importante de ser dito é que o algoritmo, ele, apesar dele parecer ser complexo, quando a gente vê um exemplo, a gente vai ficar mais claro. Tá? Beleza. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que calcular basicamente 4 tipos de deltas diferentes, né? O primeiro é o deltinha I, né, que é esse aqui, ó. Esse é o delta I, né? O que a gente faz com esse delta I? Na verdade, ele vai ser o quê? Vamos começar de trás para frente aqui, ó. Ele vai ser o resultado da sua rede neural com a entrada que você quer treinar ele. Só que aquela entrada que você que seria o resultado desejado, né? Aquilo que você deseja que o resultado alcance. Por exemplo, aqui seria um padrão ideal de reconhecimento do seu rosto e aqui seria o resultado do seu rosto reconhecido por uma determinada foto que você tirou e você quer treinar a rede neural com essa foto. Então é o ideal menos o resultado que você teve. E aqui a gente tem um somatório, né, de todos os pesos W, né, vezes o resultado de H. Esse somatório eu jogo na função θ, mas cuidado, eu tenho esse pontinho aqui. Esse pontinho indica que ela não é uma função aplicada normalmente, ela tem uma derivada. Né? Então tem uma derivada que a gente vai falar um pouquinho dela aí depois. Tá? Mas esse somatório seria basicamente isso aqui. Né? Se a gente voltar aqui para a rede neural, aqui a gente tem o W e o H. Né? Então seria a multiplicação desses dois itens aqui, ó, W por H. Né? E, então, fazendo isso, eu tenho esse delta I.
E a partir desse ΔI, ó, ele serve de entrada para calcular o ΔJ. Né? Então, ele passa aqui, ó, multiplicando, né? E ele também é o somatório, mas eu também multiplico pelo somatório do W e J. Né? Então, eu vou multiplicar todos os Ws. Quem são os Ws? Vamos voltar aqui para lembrar. Os Ws são esses caras aqui, ó. Né? Então, eu vou somar esse por esse. Seria o somatório desses dois elementos. O que mais? E aqui, de novo, eu tenho o somatório de V, que multiplica X. X são as entradas, né? E V são essas arestas aqui do início. Então, essas seriam as entradas, né? E X, né? O N, o B e o O. E aqui seriam os V's. Então, seria esse tipo de multiplicação a ser feita. Ó. Beleza, só que também seria também a derivada desses caras, né? Então, como é que a gente resolve isso? Depois eu vou mostrar. E aí eu tenho o deltinha J. Fazendo isso, eu tenho que multiplicar, eu tenho que resolver. Então, ó, lembre, né? Esse cara, esse aqui depende desse, né? Que está aqui ligado. E agora eu vou mostrar os outros deltas, são os deltas maiores, que servem para calcular, né? Usando esses deltinhos, serve para calcular os outros deltas, que seriam um parâmetro ali para calcular o novo peso das arestas. Ok, o que a gente vai fazer aqui basicamente é multiplicar, né, para o ΔW. Seria multiplicar esse delta aqui pelo peso H, né, que seria a unidade oculta. Né? Então, seria esse cara aqui e esse cara aqui. Eu vou multiplicar, simplesmente vou multiplicar por esse delta. O outro, o ΔV, é a mesma coisa, só que eu vou usar esse ΔJ aqui, né, esse daqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ele pelo X. X é a entrada. Né? Então, X seriam essas entradas aqui. No caso, nos nossos exemplos, se eu pegar, por exemplo, se eu pegar o exemplo 3, né, eu vou ter essa entrada aqui, ó, 6, 3 e 2. Então, eu vou multiplicar por cada um desses valores para ter um delta diferente para cada um deles. Lembrando que a rede neural, o que a gente tem que fazer? O treinamento é a alteração dos pesos, né? Ou são os pesos que vão mudar. Então, quando a gente calculou os deltas, a gente usa esse delta para atualizar os pesos. Isso que essa fórmula está dizendo. O que essa fórmula fala? Que o peso W, né, o novo peso W, vai ser o peso anterior, né, mais o delta que você calculou anteriormente, o delta W, né, que você calculou aqui, ó, ele aqui, só que ele é multiplicado por esse N aqui, que na verdade é uma letra grega, não sei falar, mas é um N, né? Esse N é a taxa de aprendizado, ou seja, o quanto você quer que sua rede neural aprenda com aquele exemplo. Né? Se é 50%, aí você vai usar N 0,5, se for 100%, você vai usar N igual a 1, né? Se for, sei lá, 10%, você vai usar N igual a 0,1. Então, você vai somar o que tinha antes na sua rede neural com o novo que você calculou, né? Que seria o delta multiplicado pelo N. Isso para o W. A mesma coisa você vai fazer para o V. O que vai mudar aqui, ó, né? É o delta, que aí eu vou usar o delta V. Delta W, delta V, né? E aí, sim, eu vou ter uma nova configuração da minha rede. Bom, parece complexo, né, todas essas formas, mas vai ficar mais simples. Primeiro, vamos só resolver esse problema aqui, ó, da derivada. Resolvendo esse problema da derivada, nossa solução vai ficar um pouco mais simples. Então, vamos pensar aqui. Tá. A gente vai fazer uma simplificação para a fórmula linear, né? Como é que essa simplificação funciona? Aqui o alfa está no lugar do n, né? Mas a gente vai tentar transformar essa fórmula de uma maneira que eu não precise ficar preocupado com o desenvolvimento da derivada, né? É isso basicamente que eu estou falando aqui. Como assim? Bom, vamos pensar o seguinte, eu tenho uma função f de x que é igual a k vezes x, não é isso? Seria a função linear lá que eu já expliquei, né? Então, não se desespere. Esse k é uma constante. Então, a derivada de uma função que é constante vezes x é igual à própria constante. Então, gente, isso já resolveu um bocado de coisa. Por quê? Porque, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho a derivada, né, dessa função, que é todo esse somatório aqui. Esse somatório, ele vai dar x, né? Ou seja, k vezes x. Que esse resultado aqui representaria o x, né, que a função é k vezes x. Então, esse cara aqui é x, né? Todo esse somatório aqui. Então, o que eu vou fazer? A derivada desse cara vai ser o quê? K. Então, mesmo tendo todo esse valor aqui,
lembra que x vai ser eliminado aqui, né? Então x sai. Como tudo isso aqui é x, isso aqui vai embora, vai ficar somente o k. Fazendo assim, a gente já resolveu a boa parte dos problemas. Então agora, para facilitar, né, na função linear, essa fórmula aqui, ó, essas duas fórmulas, cadê? Essa aqui e essa, elas vão ficar um pouco mais simplificadas, que no lugar disso aqui a gente vai colocar k, né? No lugar disso aqui a gente também vai colocar k. Lembrando que k é uma constante, eu posso falar para vocês, né, essa constante, gente, considera k igual a 0,5, considera k igual a 0,2, né? Então depende aí do exercício, do que você está fazendo. Então vamos lá. Então aqui eu tenho, vai ser k vezes o resultado que você deseja menos o resultado obtido na sua rede neural. Beleza? A mesma coisa vai servir para o deltinha j, né? O que vai ser? Vai ser os somatórios dos pesos, né? W, né? Que seriam aqueles pesos aqui, lá de cima, né? Esses pesos aqui, ó. Vamos lá, subir toda hora. Aqui, ó. No caso seria 3 mais 1 só, né? Só que multiplicando. Vou descer. Cadê? Tá, multiplicando por esse delta aqui de cima. Então, primeiro tem que calcular ele para fazer aqui. E multiplica também por k, por causa da derivada lá, né? Então, vai dar k. Beleza? Então, vai ficar mais fácil agora, para ficar bem mais claro esse exemplo, esse treinamento, a gente vai ver um exemplo aqui, né, que espera que agora sim fique mais claro aí para vocês entenderem. Acho que vai ficar bem mais fácil de entender com esse exemplo, ok?